Pessoal, vou responder uma pergunta que eu recebi muito aqui no consultório, também eu recebo, né? Que são a questão dos inchaços na barriga, gases, né? E eu vou explicar para vocês que muito paciente acaba perguntando para a gente porque ele acha que tem relação com alguma medicação que a gente passou e que ele toma, ou por algum motivo relacionado principalmente dor na coluna, os pacientes com dor na coluna, ou pós-operatório também queixam muito disso. Eu vou explicar de maneira geral porque essa queixa é tão comum da população, né? E o que é que a gente faz com isso, né? Vamos lá, a gente tem no nosso sistema gastrointestinal muita bactéria, né, que ajuda a gente a digestão da série de alimentos, né, e diariamente o nosso intestino ele não para. E o tempo inteiro, quando ele está fazendo a atividade que ele tem que fazer para ajudar a digestão, essas bactérias atuando também, o movimento, o peristaltismo, né, que é o movimento que o nosso intestino faz, é produzido muitos gases. E esses gases, de maneira geral, muitos deles são eliminados, outros acabam se acumulando por diversos fatores. Eu vou explicar para vocês essas 5 maneiras mais comuns e você entendendo a causa disso acontecer. Vamos lá. Primeira causa, e o que você vai fazer, tem muita relação com a alimentação. Então, muitas vezes, pessoas têm hábitos alimentares de comer alimentos ultraprocessados, frituras, gorduras, né, que nesse processo de digestão são bem comuns a atrapalhar e alterar o trânsito gastrointestinal, fazendo essa distensão abdominal acontecer, além de acúmulo de gordura nas vísceras, né, nos órgãos abdominais, que atrapalham também essa parte da digestão, o funcionamento desses órgãos, fazendo que haja um acúmulo de gases, e aí naturalmente você sente o seu estômago, o seu intestino distendido, né, a sensação que a pessoa tem isso, e acaba levando ao excesso de gases. Então, esses são os fatores mais relevantes e mais importantes, né. Eu gosto de replicar, né, essa estratégia de eu falar para vocês, começar do que é mais importante, porque normalmente, quando você começa a entender o que é mais importante, vocês vão ver as últimas causas, que também são relevantes e podem ser complementares. Mas se você não fizer essa primeira atitude, dificilmente vai melhorar. Então, quando a gente fala de alimentação, que aí eu já vou para o segundo tópico, quase coladinho, né? Você tem que entender que existem alimentos que ajudam a reduzir essa quantidade de gases, ajuda o funcionamento dessa flora bacteriana que a gente tem e naturalmente vai te ajudar, todas as consequências vai melhorar. Então, comer alimentos in natura, né? As frutas, as verduras, né? As leguminosas, né? Os alimentos ricos em fibras vão impedir ou melhorar essa questão do acúmulo de gases e o funcionamento do seu sistema gastrointestinal. Também a gente fala assim, Júlio, mas feijão, tal alimento não aumenta a produção. Pode até aumentar, mas eu digo para vocês, o intestino funcionando bem, mesmo que você rotineiramente, né, ou habitualmente coma alguns alimentos dessas leguminosas, que naturalmente a gente sabe que pode aumentar a produção. Se o seu intestino está funcionando normal, você não vai ter problema com isso. Claro, se você está no período acrítico, né, é melhor evitar alguns tipos de leguminosos, feijão e outros que eu já falei aqui para vocês. Né. Segundo aspecto que eu falei que vinha colado com essa parte de alimentação, hidratação. A água é essencial para toda essa produção do processo digestório da gente, né? Então você hidratar bastante, beber, mas muita água vai te ajudar, né? Classicamente todo mundo fala 2 litros por dia, mas o ideal vai depender da sua atividade física, do calor, de uma série de fatores, né? Mas usa isso como um parâmetro, vai ser essencial. Se você for mais curioso, bota no Google, tem forma de você calcular, baseado na sua atividade física, uma série de coisas. Então, beber bem água, se hidratar bastante, é muito importante, especial no período do verão, né? Terceiro aspecto importante que ajuda o funcionamento do trato gastrointestinal, a atividade física. Então, a inatividade vai acumular gases, vai fazer o seu intestino ficar dilatado, vai te impedir, né, de ficar bem, então vai ter aquela sensação de empachamento, distensão abdominal, dor abdominal também. Então, quando você faz atividade física, quando você se movimenta, o funcionamento desse peristaltismo, tudo que eu falei com vocês vai melhorar e você vai aliviar esses gases, você vai se sentir melhor. Além disso, a gente sabe que no nosso intestino funciona muita coisa relacionada com a serotonina, né? E a prática de atividade física vai fazer com que seus neurônios dessa parte intestinal funcionem melhor e tudo melhor. Então, esse é o terceiro aspecto, fazer atividade física regular, né? 1 vez na semana, 2 vezes, a maioria dos lugares colocam, né? 4 vezes por semana, né? Somar ali, né? 2 horas, 3 horas de exercício físico por semana, né? 30 minutos por dia, 1 hora, excelente, né? 4, 5 vezes na semana, você já vai estar excelente. Não precisa passar muito disso, né? Claro que se você quiser, é bom sem exagerar muito, mas ali nessa média já está ótimo. Outro aspecto, mas muito relevante, que as pessoas não entendem, que elas não percebem,
é a questão do controle das comorbidades. Aí vem a diabetes, né, que pode aumentar essa questão da produção de gases, pode dar distensão abdominal, seu intestino, seus órgãos de maneira geral não vão estar tão bem vascularizados, então o controle do açúcar é essencial, controle da pressão arterial também. Nosso intestino precisa de sangue chegando bem, se você está com a pressão muito alta, isso vai causando lesões de vaso e podem prejudicar também, então controle da pressão arterial. Obesidade, eu falei lá no primeiro tópico, mas é justamente isso, acúmulo de gordura nessa parte abdominal, nas vísceras, né, no fígado, né, piora a produção, o fígado tem uma relação direta com a produção de uma série de substâncias que ajudam no processo da agente digestório, então é muito importante você tomar conta dessas doenças, pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, para evitar com que isso prejudique e atrapalhe, faça você acumular mais gases, então é muito importante isso. Quinto fator, que pouca gente fala, né, mas eu vejo como muito relevante, vários trabalhos mostram isso, a questão do sono. E aí o sono eu vou dar alguns detalhes para vocês. Porque o sono ele tem um papel fundamental e essencial no nosso processo metabólico do corpo, descanso do cérebro, né? E aí muita gente erra na hora de se alimentar à noite, atrapalha tudo e prejudica também e faz com que a pessoa tenha distensão abdominal, uma série de coisas. E passa quase um terço da nossa vida dormindo, um terço do nosso dia. Então se você não entende isso e você faz excesso, come muito alimento gorduroso, muita coisa que vai prejudicar, você vai sentir, vai ter mais gases, você vai sentir. Na hora da noite, você está deitado, você não está se movimentando, tudo isso vai atrapalhar a sua digestão. Então, comer comidas leves no período da noite é essencial. Não comer comida gordurosa, não se alimentar demais, não deixar alimentos ali acumulados nesse período da noite. É muito importante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um bônus, né, é você também acompanhar o seu trânsito gastrointestinal através das vezes que você vai no banheiro. Então, se tiver alguma dificuldade, se tiver mudado o hábito intestinal, porque muitas doenças podem atrapalhar o hábito intestinal. Então, tem câncer, tem uma série de outras doenças, algumas mais simples, outras mais graves, mas se houver uma mudança, por isso que eu falo do bônus, procura um médico, porque existem doenças gastrointestinais que podem estar fazendo você sentir essa distensão acumulando alimentos, uma série de coisas no seu intestino. Espero que tenha ajudado.